Deus deseja falar com você. Abra o seu coração. Uma mensagem do coração de Deus para a sua vida. O Dia das Crianças, aqui no Brasil, foi criado no ano de 1924 pelo deputado federal Galdino do Vale Filho e oficializado pelo presidente Arthur Bernardes, através do decreto número 4867, de 5 de novembro daquele ano. Mas somente algumas décadas depois, lá pelos anos de 1960, a fábrica de brinquedos Estrela fez uma promoção junto com a marca Johnson & Johnson para lançar a Semana do Bebê Robusto e, claro, aumentar suas vendas. E essa estratégia de marketing foi que realmente impulsionou o Dia das Crianças como nós o conhecemos. A partir daí, é uma data comemorada com muitos presentes. Se torna uma data importante para o setor dos brinquedos. O Dia das Crianças também é comemorado em outros países, mas em datas diferentes. Na Índia, por exemplo, é em 15 de novembro. Portugal e Moçambique, 1º de junho. 5 de maio, Japão, e assim por diante. Muitos países comemoram o Dia das Crianças em 20 de novembro, pois essa data foi escolhida pela Organização das Nações Unidas para aprovação da Declaração Universal dos Direitos da Criança. Entre outras coisas, essa declaração estabelece que toda criança deve ter proteção e cuidados especiais antes e depois do nascimento. Infelizmente, os direitos das crianças ainda são muito desrespeitados no mundo inteiro. Trabalho infantil, tráfico de crianças, prostituição infantil, mortalidade, violência doméstica, abuso sexual, crianças vítimas de guerras, fomes e epidemias, crianças deixadas sozinhas enquanto os pais trabalham. A luta pela legalização do aborto também fere os direitos da criança antes do nascimento. Aquilo que muitas vezes quer se vender como sendo uma questão de saúde pública, na verdade é uma questão de vida ou morte para aquela criança que está no ventre da mãe e nada pode fazer para se defender contra a violência do aborto. Mas não é só. De uns tempos para cá tem crescido o movimento também pela legalização da pedofilia. É isso mesmo. No mundo inteiro, representantes, autoridades, legisladores, artistas vêm aos poucos, passo a passo, trabalhando para que essa questão da pedofilia deixe de ser um crime e passe a ser justamente um crime o combate à pedofilia. Isso está acontecendo em vários países do mundo. A relativização, a diminuição da idade com a qual o ato sexual com uma criança é considerado ou não crime é um indício desse tipo de situação. Aos poucos, como nós diríamos aqui na região, comendo o mingau quente pelas beiradas, esses movimentos vão procurando transformar a criança, que não pode se defender, que não pode emitir uma vontade consciente, uma vontade ordenada perante a lei, transformar aquela criança num sujeito, num objeto de satisfação sexual de um adulto. Sim, isso vem acontecendo. Em muitos países árabes e orientais, a lei permite casamento de crianças com adultos. Ainda há muito, portanto, a ser feito em prol das crianças. O cristianismo é uma religião que se preocupa com as crianças. O próprio Jesus deixou isso claro quando acolheu as crianças e disse: quem não se tornar como uma criança não pode entrar no reino de Deus. Em outra ocasião, Jesus fala da seguinte maneira, se referindo às crianças: se alguém colocar tropeço na vida de um desses pequeninos que creem em mim,
era melhor que colocasse uma pedra, uma mó de atafona, que era uma pedra muito pesada, usada para moer cereais, colocasse uma pedra dessas no pescoço e se jogasse no mar. O que Jesus estava dizendo? Ele estava repreendendo, já deixando um aviso para as pessoas que procuram tirar do coração das crianças a fé em Deus. E existe sim esse tipo de pessoas. Assim como existem pais e mães, obreiros e obreiras, irmãos e irmãs em Cristo, que procuram colocar no coração das crianças a fé em Deus, os valores cristãos de amor, de humildade, de cuidado com o próximo, de solidariedade. Existem pessoas que procuram tirar esses valores do coração das crianças. Dizer às crianças que esses valores cristãos são ultrapassados, são revogados, não condizem com o mundo atual e assim vão afastando as crianças de Jesus. Os discípulos tentaram fazer isso e Jesus os repreendeu. Assim também hoje, a repreensão de Deus permanece sobre todos aqueles que afastam o coração de uma criança da fé em Deus. Sejam eles pais ou mães, sejam eles parentes, amigos, educadores, como é dito, políticos ou qualquer outra autoridade. Quem procura afastar a fé em Deus do coração de uma criança, pode ter certeza, o castigo de Deus está sobre você. Um falecido escritor, Herbert de Souza, o Betinho, deixou uma frase muito interessante sobre as crianças e sobre a sociedade. Quando uma sociedade deixa matar as crianças, é porque começou a se matar como sociedade. Quando uma sociedade não ama as crianças, é porque deixou de se reconhecer como uma humanidade. Escreveu também Augusto Cury que todos têm uma criança alegre dentro de si, mas poucos deixam essa criança viver. E isso reflete no casamento. O valor do casamento não está no fato de que adultos produzem crianças, mas de que crianças produzam adultos. A chegada de uma criança num casamento força os adultos a realmente amadurecerem, a serem menos egoístas, a pensarem nas crianças que trouxeram ao mundo. É bem verdade que nem todos os adultos conseguem superar, viver esse momento de maturidade. Alguns permanecem apegados a si mesmos e por isso nós temos aí tantas crianças com problemas. A única coisa de valor que podemos dar às crianças não é o que nós temos, mas sim aquilo que nós somos. Não é bom ser criança. O melhor mesmo é quando somos velhos, pensar em quando nós éramos crianças. Quem já não escutou numa igreja? As crianças são o futuro desta igreja. Um dia essas crianças vão estar no nosso lugar. São frases muito bonitas e verdadeiras. Mas às vezes as mesmas pessoas que dizem isso também dizem coisas do tipo: obreiro, diácono, por favor, olha essa criança aí no corredor da igreja, está atrapalhando o culto. Ou então: irmãos, vamos ter uma programação para a família. Mas olha, não tragam as crianças, viu? Deixa as crianças em casa com a avó, com o avô, com o tio, a tia. Então, se é uma programação para a família, por que a criança fica de fora? Muitas igrejas que têm condições financeiras não se preocupam em colocar as crianças num lugar digno. Colocam ali em qualquer lugar, em qualquer cantinho. Aquela sala que às vezes é usada até para depósito. Será que essas igrejas levariam os empresários daquela igreja para essa mesma sala? Existem igrejas em que muitas crianças são deixadas de lado nas programações. Programações de família, mas sem as crianças. Os filhos fazem parte da família, são bênçãos de Deus e devem participar dessas programações para que elas entendam como são importantes para o corpo de Cristo e para a família. Como
uma criança se sente ao ser excluída de uma programação chamada da família? Como é que ela vai gostar de ir a um lugar que a exclui da sua família, que a afasta da sua família? Se a igreja mostra interesse pelas crianças, elas terão interesse pela igreja. E se a igreja não demonstrar interesse pelas crianças, cuidado, porque o mundo que nos cerca demonstra muito interesse pelas crianças. Por que as crianças são tratadas às vezes assim? Será que é porque elas não são dizimistas? Não trazem um retorno financeiro? Talvez seja por isso, mas ainda assim as crianças são nosso tesouro mais valioso. Por isso as igrejas têm que investir nos pequeninos, da mesma forma que fazem para os outros grupos. Só que em algumas igrejas parece que é visto como um desperdício gastar comprando livrinhos de histórias bíblicas, revista da escola dominical, flanelógrafos, fantoches, brinquedos para as crianças. Parece que é um desperdício para alguns. Será que também não é um desperdício fazer aquele café da manhã ou da tarde abençoado, aquele café que na verdade é um banquete para os empresários da igreja? Será que isso daí também não seria um desperdício? É algo que a gente tem que pensar. A criança na igreja, para ter sucesso, precisa ser trabalhada pelos pais na sua casa. Os pais não podem terceirizar a educação cristã dos seus filhos para a igreja. A igreja para completar essa educação, não para cuidar dela na sua integralidade. Portanto, como é que uma criança vai ter reverência no momento de oração se ela não é ensinada a isso pelos seus pais? Não se esqueçam que as crianças farão na igreja o que veem seus pais fazerem em casa. Nós vemos a influência dos pais na vida cristã dos filhos no exemplo de Timóteo, o jovem discípulo do apóstolo Paulo, que aprendeu as coisas da fé com sua avó Lóide e sua mãe Eunice. Está lá em 2 Timóteo 1:5, 3:14. A criança pode ser muito abençoada na igreja, se a igreja da criança começar na própria casa. Mas graças a Deus que não são todas as igrejas que tratam as crianças assim. Muitas igrejas, graças a Deus, reconhecem a importância das crianças, investem nos pequeninos, fazem evangelização nas escolas, creches e ruas, demonstrando o verdadeiro amor que Jesus tem com as crianças, preparando seus professores, investindo em cursos especializados para a evangelização infantil. E isso sim é cristianismo verdadeiro. Os pastores e líderes de ministérios, igrejas, congregações, precisamos entender que quando Deus nos entregou o seu filho, seu único filho, para morrer por nós, as crianças também estão incluídas nesse acordo, nesse plano de salvação. Toda a igreja deve entender que hoje elas são crianças, mas amanhã serão adolescentes e no futuro adultos. Portanto, a criança é a igreja de hoje. Elas também precisam aprender a depender de Deus, reconhecer suas falhas e pecados, se arrepender se fizerem algo errado e aprender que Deus as ama de tal forma que quer ter um relacionamento pessoal com elas. Quando se fala em evangelização, nós precisamos ter uma evangelização voltada para a criança na própria linguagem dela. Um adulto aprende, talvez numa palestra, numa pregação de meia hora, 1 hora. Com a criança não dá para ser assim. A janela de tempo da criança é diferente da do adulto. O tempo que ela presta atenção em algo é muito menor que o adulto. Por isso é necessário uma evangelização mais dinâmica, mais colorida, mais lúdica. Ou seja, alguém poderia dizer, mais cheia de brincadeiras, mas através das brincadeiras nós aprendemos também coisas sérias. A criança aprende com mais facilidade quando ela visualiza e quando ela ouve o que está ao seu redor.
Lembrando que quando Jesus demonstrou as qualidades de quem vai morar no céu, ele não falou do pastor, do profeta, do apóstolo, ele apresentou as características de uma criança. Às vezes queremos ser o pregador fulano, o missionário cicrano, o apóstolo beltrano, mas não queremos ser como uma criança. E uma das características fundamentais que a gente encontra na criança é a humildade. Será que temos essa humildade? Porque se não tivermos, não poderemos entrar no reino de Deus. Se Jesus reconhecia a importância dos pequenos adoradores e nunca os afastava de seu ministério, quem somos nós para impedir que a criança tenha livre acesso ao Salvador? Quem somos nós para impedir que a criança participe nas programações da igreja e não dar a elas o valor que Jesus lhes deu? Então, que possamos colocar a criança como prioridade para o reino de Deus, para a obra do Senhor. Evangelizar e discipular as crianças de hoje é preparar a igreja do amanhã. E finalizando esta palavra, queremos deixar aqui um poema, Homenagem aos Pequenos. Dizes que sou o futuro, não me desampares no presente. Dizes que sou a esperança da paz, não me leves à guerra. Dizes que sou a promessa do bem, não me confies ao mal. Dizes que sou a luz dos teus olhos, não me abandones às trevas. Não espero somente o teu pão, dá-me luz e entendimento. Não desejo somente a festa do teu carinho, mas suplico-te amor com que me eduques. Não te rogo apenas brinquedos, peço-te bons exemplos e boas palavras. Não sou um simples ornamento do teu carinho, sou alguém que te bate a porta em nome de Deus. Ensina-me o trabalho e a humildade, a devoção e o perdão. Compadece-te de mim e orienta-me para o que seja bom e justo. Corrige-me hoje, enquanto é tempo, ainda que eu sofra. Ajuda-me hoje, para que amanhã eu não te faça chorar. Parabéns a todas as crianças pelo seu dia e aos papais, mamães e responsáveis por essas crianças. Que o Senhor esteja com vocês e vos ajude nesta tão grande missão.